Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 23 de outubro e eu vou trazer para vocês uma atualização dos dados da Covid-19 aqui em Porto Alegre. Então, só para avisar, essa semana eu fiquei afastado do Instagram, não foi por nenhum motivo ruim, não, é porque eu estou bem ocupado aqui, então não consegui fazer aquela análise diária dos dados. Mas agora, no início de novembro, eu volto a fazer essa análise lá pelo Instagram. Então, quem quiser seguir, segue lá, eu aviso lá também quando saem os vídeos. E enfim, mas vamos lá, vamos para o que interessa, a análise de Porto Alegre dessa semana. Então aqui tem a curva da semana passada. No dia 15 de outubro a gente estava registrando oficialmente 39.359, mas eu tinha dito que provavelmente a gente já tinha chegado a 40 mil, só não sabia. E de fato, hoje em dia a gente já conhece para esse dia 40.498 casos, mas o represamento ficou baixo, ficou aqui 2,8%, arredondando 3%, que deu 1.139 casos que demoraram essa semana para entrar. O represamento de 2 semanas ficou baixo, em 356 casos, ou apenas 1%. Então a gente vê aqui que a gente conseguiu ter um represamento baixo, né, nesse tempo. Teve um certo represamento aqui de 2 semanas atrás, mas ele está bem espaçado, não é muito denso, não é muito grande, então não atrapalha as análises. Então, hoje a gente está com 41.726 casos, foi uma semana com um pouco mais de confirmações do que a gente gostaria, e se a gente considerar esse ajuste do represamento de 2,8%, 3%, a gente chega aqui a 42.978 casos. Então essa semana a gente teve uma confirmação de, vai ter, né, de por volta de 2.500 novos casos. A gente vê que foi uma aceleração em relação às 2 semanas anteriores. Então, se a gente olhar aqui o número de novos casos por dia e também as médias, a gente vê que a gente deu uma aumentada que é no mesmo patamar do que 3 semanas atrás. Lembra que eu falei que essa semana aqui tinha sido um soluço que Porto Alegre tinha dado, porque tinha saído aqui de uma tendência de decrescimento, tinha dado um crescimento forte, aí se assustou, então é um solucinho. Hoje, essa semana, também espero que seja só um soluço, que seja só uma semana que se confirmou um pouco a mais e que semana que vem a gente volte aqui para o patamar de 300 casos por dia. Não estou esperando que a gente volte para 230 casos por dia. Essa semana aqui foi uma semana muito boa, acima da média. Então, inclusive essas 2 semanas meio que se compensam uma a outra, né? Essa daqui teve 70 casos abaixo de 300, essa daqui teve 50 casos acima de 300. Então, na média dessas 2 semanas, a gente ainda está abaixo de 300 casos por dia na média. Mas, claro, essa semana teve um pouco mais de confirmações. E lembrando, a gente está ainda meio longe do auge, né? Porque o auge foram 493 casos por dia nessa semana entre 13 e 19 de agosto. Então aqui a gente deu uma soluçada de novo, mas não foi tão alto quanto esse soluço. Claro que a diferença de uma semana para outra foi maior, porque semana passada tinha sido realmente uma semana ótima. Mas vamos ver o que acontece nas próximas semanas. A minha expectativa é que a gente volte aqui, 300 casos. Se a gente ficar em 300 ou até menos do que 300, isso daqui vai ter sido só um sustinho, um soluço de Porto Alegre. Vamos ver se a gente se cuida e faz isso acontecer. Então, outros dados da cidade, a gente está com 3.736 casos ativos bem estabilizados, deu uma aumentadinha no meio da semana, mas já voltaram a pacientes a se recuperar, e aí baixou de novo para esse patamar de 3.700. Eu queria estar mais longe de 4.000, eu quero começar a chegar perto de 3.000 casos ativos, isso é que eu gostaria. Mas enfim, ainda estamos com 3.700, mais perto de 4 do que de 3. E óbitos sim, a gente está diminuindo. Essa semana a gente só teve o registro de 50 óbitos, menos do que da semana passada. Então a gente está chegando aqui perto de estabilizar em volta de 50 óbitos por semana. Eu já falei, para minha meta é sempre ter menos do que 70, e se a gente conseguir menos do que 50, aí é outro objetivo melhor ainda. Então óbitos a gente está num decrescimento, embora os casos tenham dado uma aumentadinha, os óbitos não aumentaram. E UTIs, pessoal, eu queria voltar nesse slide aqui, porque esse soluço, esse aumento de casos nessa semana, Porto Alegre tem testado muito com o PCR, tem deixado o teste rápido de lado, e isso é bom.
Então, como tiveram muitos casos há 3 semanas atrás, essa semana as UTIs deram uma pequena aumentada aqui no início da semana, mas depois já deu uma diminuída de novo. Mas o que interessa é que essa semana não foi uma semana, que nem a gente estava vendo anteriormente, de um decrescimento super claro. Essa semana a gente, tal qual teve um soluço nos casos há 3 semanas atrás, a gente teve um pequeno soluço aqui nas UTIs. Elas não diminuíram tanto quanto deveriam estar diminuindo, ao contrário, até deu uma pequena aumentada em relação à semana passada, até diminuiu um pouquinho, mas durante a semana eles aumentaram. Vamos ver se a gente continua estabilizado, né? Abaixo de 250 pacientes e se tudo der certo, mais além, abaixo de 200. Mas o número de vagas continua razoável, a lotação está longe dos 90% e isso é uma coisa boa, porque indica que o sistema de saúde está conseguindo tratar dos pacientes adequadamente. A nossa taxa de letalidade também está baixa, baixa não, né? Poderia ser melhor, mas está em 2,9%, está estabilizada. 2,9% é oficial, se a gente considerar aquele ajustezinho de mais 2,5%, 3%, a gente baixa a taxa de letalidade para 2,8%. Então é uma taxa de letalidade ainda no limite do razoável para bom. Entre 2% e 3% estaria ótimo. A taxa de letalidade estadual é bem mais baixa, é 2,4%. Eu acho que Porto Alegre tinha que mirar no 2,4%, 2,5%. Mas vamos chegar lá, com certeza a gente vai chegar lá. Bem, pessoal, era mais ou menos isso que eu tinha para falar essa semana. Muito obrigado. Qualquer coisa deixa aqui nos comentários e até a próxima.